Muito bom dia para você que está ligado na programação do Canal Rural nessa manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Você sabe que aqui a nossa missão é sempre trazer gente que vai dividir conhecimento com você que está do outro lado da tela. Conhecimento esse que pode fazer a diferença no seu dia a dia, na propriedade rural, nas suas atividades. Enfim, informação sempre muito valiosa. E hoje quem nós recebemos aqui é a Karine Machado, que é analista de agricultura da FAMATO, a Federação de Agricultura e Pecuária aqui de Mato Grosso. Karine, primeiramente, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, patrão, bem, obrigada. Hoje a Karine traz um assunto que diz respeito a muita gente, eu tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas, porque hoje, Karine, vamos rodar aqui o primeiro slide, a Karine vai falar sobre endividamento rural. Karine, o que você vai trazer nesse programa hoje aqui pra gente? Nós temos bastante pauta sobre endividamento, é uma pauta bastante recorrente e ela é bastante pleiteada pelos nossos representantes lá em Brasília, pelas instituições de classe, mas assim, muitas coisas não têm saído mais por conta do cenário da pandemia, né? Tem sido feito alguns dispositivos muito pontuais em relação à pandemia, atendendo bastante a pequenos agricultores, né, no Brasil inteiro, vítimas de intempéries climáticas. Então, o governo tem atuado mais nessas situações emergenciais do que se preocupado especificamente com o tema endividamento. Mas ele não deixa de ser pauta nossa, é uma pauta recorrente. E hoje a gente vai falar sobre uma lei, uma medida provisória que foi editada em 2020 e acabou sendo convertida em lei em 2021, que é a 14166, que foi publicada em junho de 2021. Ela sofreu grandes vetos por parte, após a aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado, ela acabou sofrendo grandes vetos pela Presidência da República por conta de orçamento, né? Foi a justificativa dos vetos. Mas quando voltou com os vetos para a Câmara dos Deputados e para o Senado, esses vetos foram derrubados. Então a lei está valendo aí, ela ainda precisa de uma regulamentação para ter validade, para que o produtor possa ter acesso às renegociações previstas nessa lei, que tem o foco nas operações realizadas com os fundos constitucionais de financiamento. Perfeito, olha tanto só. do Norte, do Nordeste, quanto do Centro-Oeste. Excelente. Então, olha só, para você que está nos acompanhando, é a Lei 14166, 10 de junho de 2021, como a Karine explicou, o foco hoje é esse. É importante, né, Karine, quando a gente traz aqui quem tem conhecimento como você, para dividir essas informações, porque, como você disse, foram muitos dispositivos, muitas ações emergenciais, isso acaba gerando uma certa confusão, porque é muita informação sobre renegociação, pontual ou não, né? E agora você traz justamente uma lei que é muito importante, como você disse, ainda precisa de algumas regulamentações para serem colocadas em prática, mas o produtor é importante que está nessa situação que já comece a se atentar ao que é preciso fazer para que a hora que ela esteja de fato rodando em prática, ele possa ser beneficiado. Exatamente. Vamos colocar o próximo slide, então, onde que você detalhe um pouco mais então, a Lei 14166. Tá, então ela é uma legislação, né? Como eu falei, ela teve início numa medida provisória em 2020, foi convertida em lei em 2021 e 2021, passou por algumas situações de veto, que depois foram derrubados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, e aguarda uma regulamentação aí. Ela tem um prazo de vigência, né, para o produtor da legislação aderir até o dia 30 de 12 de 2022. Então, nós estamos aí na ânsia de que o regulamento possa sair logo para que o produtor possa estar indo no Banco do Brasil, verificar se ele se enquadra nos critérios da legislação para poder estar tendo desconto aí para renegociar ou para liquidar a sua operação. Aqui você traz um resumo geral, né, do que é essa lei, logo mais a gente vai trazer algumas perguntas aí para deixar um pouco mais fácil da compreensão, mas vamos lá, um resumo aqui. Contratado então FCO, no caso aqui de Mato Grosso, né, Fundo Centro-Oeste, há mais de 7 anos. Isso, a operação tem que ter sido contratada, ela tem que estar inadimplente, né, em inadimplemento, ela tem que ter sido contratada há no mínimo 7 anos antes da data que você for ali no agente financeiro renegociar, solicitar, né, a renegociação ou o valor para liquidar a sua dívida nos critérios da lei. Quando você coloca aqui integralmente provisionadas ou totalmente lançadas em prejuízo, explica isso para quem quiser. Isso, essa é um dos critérios, né, que está lá na legislação. Ela não pode estar ativa dentro do banco ainda, né? Ela tem que ter sido uma lei
que está uma operação que está dentro dessas características aí utilizadas pelo agente financeiro, né? Que é integralmente provisionado ou totalmente lançado em prejuízo para a instituição financeira, aquele que eles não têm esperança de receber, né? Perfeito. Aí descontos? Isso, os descontos são de 65% a 80% para a liquidação das operações, né, de quem tiver lá a condição de estar liquidando. Isso depende do porte do produtor, né? 65%, óbvio, seria para os produtores de maior porte e 80%, que é o máximo de desconto que dá para os agricultores familiares. E aí o pequeno agricultor, porque existem operações de Pronaf que são feitas com recursos do FCO. Então, para essas operações, chegaria ao máximo do desconto, que seria 80%. E para grande produtor, seria 65%. E aí, bônus de adimplência? E de 20% a 40%, no mesmo critério, né, em relação ao porte, para quem for fazer a renegociação, que não tiver condições de liquidar, e aí ele vai ter um desconto menor para poder renegociar e um prazo aí para estar podendo pagar a operação. Aí você colocou uma observação aqui. Isso é muito importante. É uma coisa que acredito que vai pegar bastante aqui no estado do Mato Grosso. Nossos produtores, eles acessam bastante a essa fonte de recurso, que é o FCO. Mas na legislação, ele não vai enquadrar todos os produtores que têm operação de FCO. Tá? Essa legislação, ela veio para beneficiar, ela tem um foco muito grande nos fundos do Norte e no Nordeste. E pega o fundo do Centro-Oeste também, mas ele é bem focada em operações menores, em agricultores menores que estão atravessando por grandes dificuldades, né? Então, assim, as operações que foram contratadas com risco integral do banco, eles não vão poder nem renegociar e nem liquidar com os descontos previstos em lei. A operação tem que ter sido feita com recurso do FCO e ter o risco dividido entre a instituição financeira, o banco e o fundo, ou total do fundo. Se ele tiver a operação que foi realizada com risco integral do banco, ele não enquadra e ele não pode fazer Importante ficar atento a a isso, renegociação então, né? e nem a liquidação com os descontos. O prazo, como você colocou aqui, até o fim desse ano, Isso. Porém, aguarda essa regulamentação. Aguarda a Que regulamentação. passo está isso, aí. Karine? Vocês estão acompanhando? Então, teve uma reunião de uma comissão da CNA na semana que passou e eles ainda estão trabalhando, estão fazendo algumas sugestões, né, de alteração na regulamentação para que beneficie, para que tente pegar o maior número de produtores possíveis e tá para sair. A promessa é que tá para ser publicada. Então, todo mundo no aguardo aí. Isso, no aguardo. Beleza. E aqui, após a publicação, procurar a instituição financeira para, de fato, entender esse cenário e ver se a dívida se enquadra. Isso, a gente está acompanhando e assim que sair a regulamentação, nós vamos divulgar no WhatsApp, no site da FAMATO, nas nossas mídias e redes sociais. Legal. Agora, para ficar mais fácil compreender tudo isso, a Karine trouxe aqui algumas perguntas. Vamos começar lançando na tela, Karine? Pode passar a primeira aqui. Vamos lá. Quais as operações são passíveis de negociação no âmbito da Lei 14.166/21 ali, né? Tá, então a gente já deu um briefing ali, né, anteriormente, mas são as operações contratadas com recursos do FCO, que tenham sido contratadas há mais de 7 anos, a contar da data em que você está indo no banco solicitar a sua renegociação, e que tenham sido integralmente provisionadas ou lançadas em prejuízos pelo banco. Essa é uma condição. Perfeito. Vamos para a segunda pergunta aqui. Podemos passar ali para o slide. O que eu posso renegociar? Pode ser renegociados descontos, né? Que quando você fica com uma operação em inadimplemento, ela gera encargos de inadimplemento. Juro, multa, mora, então tudo isso poderá ser renegociado baseado nos critérios da lei. Perfeito. Vamos adiante então. Mais uma perguntinha aqui, separada aqui. Vamos passar o slide aqui para frente para que o nosso telespectador, vamos lá. O que faço para propor a renegociação? Isso é importante, né? Você já citou ali, a hora que sair a regulamentação, buscar a instituição financeira, esse é o primeiro passo, evidentemente, né? Mas como propor? Ele vai na instituição financeira, vai fazer uma solicitação formal de que ele está querendo renegociar e pedir para a instituição ver se ele se enquadra, né? Primeira coisa que o produtor, mesmo que ele não tenha saído da regulamentação ainda, que o produtor pode se adiantar, é ir no Banco do Brasil, é ir na instituição financeira e ver se ele se enquadra ou não. Perguntar assim, olha, eu tenho minha operação de FCO, está em situação de inadimplência, eu gostaria de saber uma coisa pontual. Eu sei que aguarda a regulamentação.
a minha operação ela foi realizada com risco integral do banco e eu tenho esperança de aproveitar os benefícios da lei, ou a minha operação foi feita com risco do fundo e eu tenho, ou foi com risco total do banco e eu não tenho, não posso. Entendeu? Ele pode se adiantar e perguntar, porque Essa é uma daí ele não precisa estratégia nem interessante, ficar aguardando a uma boa regulamentação. dica, né? Exatamente. Já pode buscar essa informação junto à instituição financeira e tem que ser nessa conversa, o jeito mais fácil mesmo, né? Procurar ali a gerência do banco, o contato lá e que vai explicar de onde veio essa origem desse recurso. Eu andei olhando algumas cédulas, né? Mas nem em todas as cédulas vem escrito o risco da operação. Ou seja, né? É preciso Eu realmente acho que checar. Nem todas. A maioria não tem o risco de quem? Tem a fonte do recurso, que é o FCO, forma de pagamento, data, valores, essas coisas tudo. Mas o risco da operação nem sempre está na cédula. Então é uma informação que ele pode perguntar para o gerente, falar assim, aí, o meu FCO foi feito com o risco total do banco? Se foi, esquece. Não consegue. Não precisa nem aguardar a regulamentação, ele tem que buscar outras formas, né? Tentar se regularizar de outra forma. Mas se ele tiver a operação com risco misto ou total do fundo, aí ele pode aguardar a regulamentação aí que ele vai ser beneficiado pela lei. Perfeito. Vamos fazer uma pausa aqui, Karine. Vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, falando sobre endividamento rural com foco na Lei 14.166/21. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, direto aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje trazendo um tema que é importante, vai esclarecendo dúvidas de muitos produtores que se encontram nessa situação de endividamento, né, com recursos dos fundos constitucionais, né, especialmente aqui FCO, a gente está falando com a Karine Machado, que é analista de agricultura da FAMATO, a Federação de Agricultura e Pecuária aqui de Mato Grosso. Karine, eu decorei o número da lei ali, né, Lei 16... Já errei. 14, quase decorei o número da lei, 14.166/21, exatamente isso, né? Vamos então voltar para as perguntas aqui, Karine, que você tinha separado. A próxima pergunta podemos colocar no slide aqui, que é justamente quais documentos devem ser apresentados para pleitear a renegociação? O documento é muito básico, né? Você, para operações que forem enquadrados, que forem acima de R$100 mil, o banco vai pedir uma coisa que é meio que de praxe, que são informações econômico-financeiras do produtor, ali que um projetista vai fazer, né? De como que está a produção, o que ele planta, o que tá dando, custo de produção, essas coisas assim, feito por um projetista. E para as operações de menos de R$100 mil, basta o produtor fazer as suas autodeclarar, né? Ele não precisa procurar um profissional para fazer para ele. Perfeito. Vamos adiante então. Mais uma perguntinha aqui. Forma e prazo de pagamento. Tá. Basicamente do mesmo jeito que o produtor contrata a operação, né? A operação rural de FCO, elas são pagamentos às vezes semestrais, às vezes anuais, a maioria das vezes é pagamento anual. Então, assim, para a vertente do FCO rural, os pagamentos podem ser Anuais também? Anuais. Então, eu posso propor essa renegociação com aqueles descontos ainda, passivo de desconto? E aí jogando... aqueles descontos menores, né? Que tem os descontos maiores para caso o produtor possa liquidar e os descontos um pouco menor para se ele quiser renegociar, não tiver condições de liquidar. E aí ele pode pagar em parcelas anuais, que é a forma que a gente pergunta ali, e o prazo pode chegar em até 10 anos. Ou seja, posso alongar bastante essa dívida Isso, aí. 10 anos com parcelas anuais. Perfeito. Próximo slide que você preparou, próxima pergunta aqui. Quem não poderá propor a renegociação? Para quem não se enquadra? Você já citou algumas ali no começo, na situação principal, né? O principal é o produtor que tem a operação que foi contratada com risco integral do banco. Então, esse não vai poder propor, não vai conseguir enquadrar. E tem os outros produtores, que é aqueles que cometeram desvio de finalidade de recurso, né? Então, assim, desde que, se o problema, né, o desvio foi comprovado, que foi sanada a irregularidade, e o banco reconhece isso, que foi sanada, ele ainda pode. Mas se ele desviou o recurso, foi comprovado e ficou nessa forma de desvio, ele não vai poder propor
a renegociação, porque daí descaracterizou a operação dele, né? Perfeito, perfeito. Vamos adiante. Vamos lá. Como serão atualizados os saldos devedores? Essa é uma dúvida que realmente muita gente fica em dúvida, né? Que é o mais legal das legislações que dão benefícios para renegociar ou para você liquidar operações de dívida rural ou de qualquer outra, né? Então, a atualização do saldo devedor vai ser feito tirando todos os juros, multa, mora e tudo que é aquilo que incide no caso de inadimplemento, né? Então, assim, todos os juros, multa, mora vão ser retirados e vão ser os valores atualizados sem esses inadimplementos que vem carregando a operação. Perfeito. Vamos para o próximo slide, então. A próxima pergunta. Quais serão os encargos financeiros dessa renegociação? Os mesmos pactuados na operação original. Então, se você contratou a sua operação com taxa de juros a 6% ao ano, a nova renegociação, que vai ter o prazo ali de 10 anos, pagamento anual, vai ser com o mesmo juro que foi contratado na operação original. Perfeito. Não tem dúvida, então, quanto a isso. Não tem alteração nenhuma, melhor dizendo. Não tem alteração. Quanto a isso. Vamos adiante, então, Karine. Tem mais outra pergunta aqui. Você preparou ali, pode passar o slide. Quais os descontos poderão ser concedidos? Vamos relembrar aqui. Relembrar aquela porcentagemzinha que a gente pôs no slide inicial, que é a variação de 65% a 80% para os produtores que tiverem condições de liquidar a operação, né? Lembrando aí que esses descontos eles variam de acordo com o porte do produtor. Do grande poderá ter desconto de 65% até 80%, que é o foco na agricultura familiar. E para quem não puder liquidar, for renegociar a operação, os descontos variam de 25% a 40%. Perfeito. A gente vai encerrar esse tema por aqui, a gente tem mais um pouquinho de assunto aqui sobre endividamento, mas vamos só recapitular então o que é muito importante, né? A Lei 14.166/2021, ela está ainda em regulamentação, como a Karine explicou aqui durante o programa, ou seja, até que seja regulamentado e deve ser já feito isso em breve, essa é a expectativa, né, Karine? Essa é a expectativa, Houve até uma reunião na semana passada, alguns pontos sendo acertados ainda, ajustados, mas a expectativa é que logo já esteja regulamentada e possa ser colocada em prática pelas instituições financeiras. A dica que a Karine disse aqui, vamos repetir, é que você, produtor, que se enquadra nessa situação, que tem dívidas aí, correntes de FCO, vai buscar essa renegociação, já busque, se antecipe à agência financeira, né? Busque o seu banco, o seu contato financeiro lá para já saber se você se enquadra ou não nessas condições pré-estabelecidas para assim que regulamentada a lei, de fato, você possa ser beneficiado. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Perfeito. Você trouxe mais um tema aqui que você queria trazer para apresentar para o produtor, Karine? Vamos colocar então aqui. Seção de dívidas ajuizadas pelo Banco do Brasil. Explica isso para a gente aqui. Tá, então como o nosso tema geral aqui é endividamento, eu não poderia deixar de estar falando, patrônio, sobre um caso concreto que a gente teve agora na semana passada, tá? Nós fomos procurados, só para voltar um pouquinho, em 2020 foi feito tem na mídia, em todos os canais de comunicação, que o Banco do Brasil fez uma venda da sua carteira de créditos podre para o BTG, isso em 2020. Tá. Aí houve um grande questionamento, uma grande confusão, tinha operação rural nesse pacote, não tinha? A gente não teve nenhum caso concreto para falar assim, não, realmente tinha operação rural que foi vendida nesse pacote aí. Mas agora, na semana passada, nós fomos procurados por um produtor, tá? Que foi procurado por pessoas estranhas, falando que era novo credor deles, de uma dívida que eles tinham no Banco do Brasil, querendo já negociar a propriedade deles, que tinha garantia nessa dívida que eles tinham com o Banco do Brasil. E aí eu fui buscar informações, nós fomos buscar informações e tivemos o conhecimento que eu tenho o termo de cessão, o produtor que quiser me procurar, eu estou à disposição. Não vou divulgar, óbvio, o nome desse produtor e nem as condições, né, que é sigilosa. Mas assim, eu tenho em mãos o termo de cessão, isso ocorreu agora, em janeiro de 2022. O Banco do Brasil cedeu a dívida desse produtor para um terceiro e a gente vem alertar que isso vem acontecendo, né, e que os produtores que têm dívidas antigas, que estão ajuizadas há muito tempo com o Banco do Brasil,
que existe a possibilidade do Banco do Brasil não se interessar mais por tentar receber essa dívida e incluir nessa carteira de crédito podre e ceder para terceiros, para que eles fiquem atentos que isso pode acontecer, tá? A gente alerta que não é regra, mas geralmente quando você sai de uma instituição financeira oficial, como o Banco do Brasil, se é difícil renegociar uma dívida que está inadimplente há anos, discutindo judicialmente com o Banco do Brasil, eu imagino que com um terceiro possa ser mais difícil, né? O Banco do Brasil não é fácil, mas um terceiro pode ser muito mais difícil, ele pode não te dar o prazo de 10 anos que o Banco do Brasil dá normalmente, pode não te dar um desconto ali que o Banco do Brasil possa dar, pode ser e pode não ser. Então, para o produtor não ser pego de surpresa, igual aconteceu com esse que nos procurou a semana passada, a gente alerta que existe essa possibilidade da dívida ser cedida por um terceiro e a regularização ser muito mais difícil do que hoje no Banco do Brasil, se ele for procurar uma forma de se resolver esse passivo, né? De ver pelo menos como é que está a situação, qual que é a proposta que o banco tem, ele pode fazer contraproposta, pode tentar entrar em negociação com o próprio Banco do Brasil, em vez de ter que negociar com terceiros depois. Mas é uma situação que requer realmente muita cautela, porque a gente sabe que somos constantemente bombardeados por pessoas, né, ligando para tentar aplicar golpes, e aí é uma situação que, primeiramente, o produtor já pensou nisso, né? Já deve ter pensado, olha, peraí, eu não tenho dívida com essa instituição, não conheço, e aí, checando, viu que foi possível. Então, um alerta muito importante que a Karine está trazendo aqui. E a orientação inicial é que procure vocês, Karine. Pode procurar, eu estou à disposição aqui. Quem quiser pode entrar em contato, a gente vai fazer a orientação. Existem formas, né? Existem escritórios especializados que fazem recálculos, que você pode procurar uma negociação primeiro administrativamente, para depois fazer lá no processo judicialmente, porque a dívida está ajuizada, né? Para evitar esse tipo de cessão e ter um crédito com um novo terceiro que você não tem a mínima experiência para lidar e não sabe como vai ficar. É importante dizer que mesmo que a dívida seja cedida para um terceiro, a dívida continua sendo uma dívida rural. Então ela tem que ter uma tratativa diferente. Aí vai muito do advogado que o produtor tem, ótimo, quem o representa, mas assim, serve um alerta para os produtores, para os advogados também, de que mesmo cedido, saindo do Banco do Brasil, ela não deixa de ser uma dívida rural e ter a sua regulamentação, as suas tratativas todas pleiteadas de acordo com a legislação dos créditos rurais que tem no Brasil. Entendeu? Excelente. Karine Machado, obrigado pela sua participação aqui, trazendo assuntos muito bem esclarecidos, né, para você que está nos acompanhando. Agradeço também a sua audiência nessa manhã de quarta-feira. Fiquem bem, um ótimo dia. Até a próxima quarta.